Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, minha querida colega Cláudia, tudo bem, Cláudia? Nosso bate-papo, a nossa conversa, sobre o segundo reinado. Esse segundo reinado começou ali com o golpe da maioridade, antecipando a maioridade de Dom Pedro II para 14 anos de idade, ele assumindo o trono, portanto, em 1840, e esse segundo reinado ele se estende até o ano de 1889, quando a gente tem a proclamação da República, o Brasil deixa de ter um imperador e passa a ter um presidente. É sobre isso que a gente vai conversar e vamos conversar sobre as leis abolicionistas, Entender um pouco dessas leis abolicionistas, do contexto em que elas foram feitas, foram criadas, e refletir sobre a aplicabilidade, a efetividade dessas leis no processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. Antes, vamos dar uma olhadinha nos nossos objetivos, Conhecer a pressão inglesa contra o tráfico de pessoas, de escravos africanos, a lei de terras e seus desdobramentos, importante a gente entender um pouquinho sobre isso, e entender as características do abolicionismo e do processo de abolição da escravidão aqui no Brasil, essa marca na nossa história, uma marca muito triste, muito feia, de um processo que durou mais de 300 anos aqui no Brasil, que oprimiu, a população africana e afro-brasileira escravizada, excluiu essa população da cidadania durante séculos e séculos, e é sobre isso que a gente conversa. Então aqui, durante a história do Brasil, os africanos escravizados usaram de diferentes formas de resistência, para lutar, para resistir à escravidão, Você se recorda quais foram essas formas de resistência utilizadas? E aqui nessa reprodução do Debré, mercado de escravos no Rio de Janeiro, essa população era tratada como uma mercadoria, era comprada, vendida, alugada, sem qualquer direito, à cidadania, sem qualquer direito, sem qualquer respeito à dignidade da pessoa humana. Então aqui essa representação do Debré, desse mercado de escravos, Então aqui, os africanos e africanas, os afro-brasileiros escravizados, eles se utilizavam de diferentes formas de resistência a esse processo de escravidão, Organizavam quilombos, talvez aí, uma das formas mais conhecidas de resistência, a gente se lembra do quilombo dos Palmares, empreenderam fugas individuais ou coletivas, a resistência se dava na manutenção do idioma, das palavras que hoje fazem parte da língua portuguesa, Nós temos várias palavras da língua portuguesa que são de origem africana, na manutenção da sua religiosidade, da religiosidade afro-brasileira, que ainda nos dias de hoje sofre tanto preconceito, na manutenção da sua cultura, como a capoeira, as músicas, isso são formas de resistência da população africana e afro-brasileira que foi escravizada aí ao longo de séculos na história do Brasil. Ali essa reprodução de negros lutando capoeira e chama a atenção a presença daqui do que era a guarda, da polícia, vindo coibir essa prática da capoeira que hoje faz parte da identidade do Brasil. No século XIX, em decorrência do desenvolvimento do trabalho assalariado com a Revolução Industrial, então ocorreu lá na Inglaterra essa ideia de formação do proletariado, de uma mão de obra assalariada, do êxodo das pessoas saindo do campo e vindo para a cidade. A gente tem essa formação dessas ideias, desses ideários de liberdade, que a Revolução Francesa também vai trazer, que o Iluminismo também vai trazer. E isso vai começar a ser discutido na Europa e com reflexos aqui na América também, essa ideia de que as pessoas devem ser livres, E nesse sentido a escravidão começa a ser questionada, não só aqui no Brasil, como em toda a América, Então essa escravidão passa a ser questionada. Qual o impacto dessa discussão para o Brasil, até então um país essencialmente escravista?
E aqui a Lei Áurea, né, a data da Lei Áurea é 1888, né? Aqui ela aparece 1988, a data da Lei Áurea 1888. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, dia 13 de maio, dia da abolição da escravidão, ele foi considerado feriado nacional desde 1890. Depois foi revogado em 1930. Em 2003, nós temos aí uma lei chamada 10.639/03, que traz o dia 20 de novembro como dia da consciência negra. Esse dia, né, rememora aí a morte de um dos líderes, né, de um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares, que é o Zumbi dos Palmares, o líder negro de todas as raças. Então, nós temos o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, em que a gente deve refletir essas questões, né, de exclusão, de preconceito racial e da luta da população africana e afro-brasileira pela sua cidadania e na conquista dos seus direitos, né? Na sua opinião, qual a data representa melhor a luta dos africanos escravizados, né? Digo a você que, na minha opinião, é o dia 20 de novembro em memória do Zumbi dos Palmares, líder desse movimento, né? Então aqui a pressão inglesa, gente. Durante muito tempo, o governo da Inglaterra obteve lucros enormes com o tráfico de africanos pelo Atlântico, né? Mas isso vai mudar no século XIX, né? A revolução industrial que acontece na Inglaterra, né? Essas mudanças estruturais fazem com que a Inglaterra repense, né? Porque a Inglaterra passa a combater o tráfico de escravo, não por razões humanitárias, né? Mas porque ela estava interessada na formação de um mercado consumidor para os produtos ingleses. Então ela tinha aí os seus interesses econômicos, os seus interesses comerciais. E aí a Inglaterra, ela passa a pressionar os governos, né, principalmente aqui no Brasil, pelo fim da escravidão. Em 1845, nós temos uma lei inglesa chamada de Bill Arbidin, que autorizava os navios ingleses a prender ou até mesmo a afundar os navios negreiros, né? Então a gente tem essa questão para a gente pensar um pouquinho, né? Uma das primeiras leis, ou a primeira lei que tem impacto sobre o Brasil nesse processo de fim da escravidão é uma lei inglesa chamada de Bill Arbidin, né? Que vai aí autorizar os navios ingleses a prender e até mesmo afundar os navios negreiros, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, né? Então, em 1850, nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz. Como nós somos um país independente, livre, a gente não quer seguir uma lei inglesa, né? Então, aí nós vamos ter uma lei brasileira que diz aí, né, que era proibido a entrada de africanas escravizados no Brasil, né? A Lei Eusébio de Queiroz, muito similar à Lei Bill Arbidin, proibia, né, o tráfico de escravos para o Brasil. E aqui Eusébio de Queiroz, nessa litografia, autor desse projeto de lei que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Sobre a lei de terras, né? Então vejam, nós vamos ter uma lei em 1850 que proíbe a entrada de africanos escravizados no Brasil e vamos ter uma lei de terras, né, feita sob forte pressão da elite fundiária. E essa lei dizia que o indivíduo só podia se tornar dono de uma terra por meio da compra. A doação ou a posse ficavam proibidos. E é claro que a população pobre, a população de africanos ex-escravos não tem dinheiro para comprar as terras, né? É a elite fundiária que vai ter dinheiro para comprar essas terras. Então aqui falando um pouquinho sobre a lei de terras. E aqui a gente tem uma atividade. Olha só o que pede a nossa atividade, né? Observe os dados ao lado. Então é uma tabela, reação dos donos de escravos à lei Bill Arbidin. Aqui eu tenho algumas datas, né? 45, 46, 47 até 50, número de escravos, de africanos escravizados que vão entrar no Brasil. A gente tem aí alguns números desses africanos escravizados, né? Porque mesmo com a lei Bill Arbidin, o número de escravizados que entraram no Brasil, ele vai continuar aumentando. Vamos fazer a resposta e a gente já volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a atividade, né? Porque, mesmo com a lei Bill-Arbidin, o número de escravizados entrados no Brasil continuou alto, né? Então aqui, ó, com a aprovação do Bill-Arbidin, vai continuar aumentando o número de africanos escravizados que entram no Brasil. Essa elite escravagista brasileira, percebendo, né, que o fim da escravidão poderia estar próximo, eles então passam a trazer mais pessoas, né, mais africanos escravizados, para acumular, né, essa mão de obra aqui no Brasil. Nesse período, a agricultura cafeira se desenvolvia, né, e era necessário o aumento de braços para o trabalho nas lavouras. Então aí a resposta da nossa atividade. E o tráfico interprovincial entre as províncias, né? Nesse período, 1850, é marcado pelo declínio da indústria açucareira no Nordeste e o crescimento da indústria cafeeira na região Sudeste e Sul. Então, nós vamos ter aí esse tráfico interprovincial, esse deslocamento dessa mão de obra africana e afro-brasileira escravizada para os setores produtivos que cresciam no Sudeste e Sul do Brasil, né? Então, proibido de comprar trabalhadores da África, os fazendeiros passam a comercializar esses escravos entre as regiões do Brasil, né? Então, ali a gente tem essa imagem desses africanos escravizados trabalhando aí nas lavouras, né? E esse tráfico entre as províncias, ele fica conhecido como tráfico interprovincial, um comércio interno de africanos e afro-brasileiros que foram escravizados, né? Dando continuidade aqui, o abolicionismo. Então aí, a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850, cresce no Brasil a campanha abolicionista, né? Essa campanha ganha força. Intelectuais, jornalistas, políticos, né, passam a fazer parte desse movimento, exigindo o fim da escravidão no Brasil, a campanha abolicionista, né? Destaco aqui para vocês duas personalidades, dois personagens da nossa história, o André Rebouças e o Luiz Gama, duas personalidades deste período, duas personalidades afro-brasileiras que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Então a gente precisa visibilizar esses personagens negros da nossa história que contribuíram neste momento, por exemplo, com o fim da escravidão, acampando as lutas abolicionistas aqui no Brasil, né? Então André Rebouças e Luiz Gamas, né? E havia também um racismo na elite imperial, né? Então, essa ideia, né, de necessidade de branqueamento da população, né, uma ideia racista, uma ideia eugênica, né? Então, a gente tem uma imagem ali que trabalha um pouco dessa questão do branqueamento da população, né? A avó negra, mas o neto é branco. Então, essa ideia equivocada, eugenista, preconceituosa, de que o branqueamento da população estaria atrelado ao desenvolvimento da nação, né? Então, aí, influenciados pelas teorias raciais vindas da Europa, né, muitos membros da elite imperial, os negros e mestiços, eram considerados raças inferiores. Olha que absurdo, né? A gente ter essa percepção desse período, né, de raças inferiores. Vamos lembrar que todos nós somos iguais, que só existe uma raça, que é a raça humana, né? E aqui a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. A lei do ventre livre, né, feita pelo barão, proposta pelo barão de Rio Branco em 1871, tornava livres os filhos e filhas de escravos nascidos a partir desta data. Já a lei do sexagenário, né, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, proposta por esses dois políticos, dava liberdade aos escravos ainda acima de 60 anos. E esses escravos acima de 60 anos teriam que pagar 3 anos de indenização trabalhando. E aí eu faço esse convite para que a gente reflita sobre a efetividade e a aplicação dessas leis, né? Lei do ventre livre, né? Qualquer escravo, qualquer filho de escravo nascido a partir dessa data estaria livre. Mas qual era o apoio que a sociedade dava a essa criança? Será que era fácil para a mãe, né, que paria o seu filho, entregá-lo a alguém? Será que haviam famílias, né, ou, né, entidades que iriam receber essa criança? A gente precisa pensar sobre isso.
lei dos sexagenários, se o escravo chegasse aos 60 anos. A expectativa de vida no Brasil nessa época era bem menos que 60 anos de idade, mas caso a pessoa chegasse, depois de uma vida toda de escravidão, caso ela chegasse e pagasse mais 3 anos de indenização, ela estaria livre, também sem qualquer assistência do poder público. E faça essa reflexão, qual era a condição de saúde dessa pessoa aos 60, 63 anos de idade, né? Quando ela então estaria livre. A gente precisa refletir sobre a aplicação, a efetividade das leis abolicionistas. Em algum momento, é claro, ela contribui com o fim, né, da escravidão, mas de forma efetiva, acredito que ainda era pouco para esse período, né? E aí a gente tem a Lei Áurea, né? A Lei Áurea feita no dia 13 de maio de 1888, assinado pela Princesa Isabel. Aqui nessa foto, né, a sessão do parlamento que aprovou a Lei Áurea, né? E a Princesa Isabel põe fim à escravidão no Brasil neste período. Uma pequena parcela dos africanos e afro-brasileiros, né, estavam em condições de escravo, né? Algumas províncias no Brasil já haviam abolido a escravidão quando a Lei Áurea foi feita, mas, de novo, né, sem qualquer assistência do poder público pós a abolição e também sem garantias de direitos, né, pessoal, de direitos fundamentais, de acesso à educação, à moradia. Tornam-se os africanos e afro-brasileiros libertos, mas sem nenhum tipo de assistência ou garantia dos seus direitos, né? Ou seja, eles continuam excluídos, né, da sociedade, continuam discriminados da sociedade pós a abolição. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, esse cartaz divulgando o fim da escravidão é provavelmente do início do século XX. O cartaz reflete o processo que levou ao fim da escravidão no Brasil. Justifique, né? Faça uma análise sobre o que esse cartaz traz para a gente e se ele representa, de fato, né, esse processo que levou ao fim da escravidão, e a gente já faz a correção da atividade. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né?
Esse cartaz, ele reflete o processo que levou ao fim da escravidão no Brasil? Quando a gente olha o cartaz, né? Será que havia essa relação próxima entre a população negra e a população branca, né, sendo cumprimentado, levantando o chapéu, né? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Trago aqui essa possibilidade, né? O cartaz ele não retrata esse processo, né? O artista, muito provavelmente, quis retratar a abolição aí como resultado, né, dessa integração, dessa união entre brancos e negros, e que a população branca, né, condecorou e ficou todos felizes com esse processo de abolição, o que de fato não aconteceu, né? Então aí parte da elite escravagista no Brasil era contrário a esse processo de abolição, né? Não queria que ele se fosse concluído, queria a continuidade da escravidão. Os negros, né, durante muito tempo fizeram a sua resistência e, claro, né, essa abolição não veio acompanhada de garantias de direitos civis e de uma cidadania para a população africana e afro-brasileira. E retomando, né? Então o que a gente viu aí na nossa aula? A pressão da Inglaterra, não por razões humanitárias, mas sim por interesses comerciais e econômicos, pelo fim da escravidão aqui na América e no Brasil também, né, pessoal? Em 1845, a gente tem uma lei inglesa chamada Bill Arbidin, que proibia o tráfico de escravos para a América, né? Em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que também proibia o tráfico de escravos para o Brasil, proibia a entrada de escravo. Junto à Lei Eusébio de Queiroz, no mesmo ano, a gente vai ter a Lei de Terras, que dificultava o acesso à terra à população pobre, à população de ex-escravos, uma vez que dizia que a terra só poderia ter um dono a partir da compra dessas terras. Em 1871, a Lei Barão de Rio Branco, também conhecida como Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos e filhas de escravos nascidos a partir desta data. 1884-85, a Lei Saraiva e Cotegipe, a Lei do Sexagenário, que dava liberdade aos escravos maiores de 60 anos, desde que pagasse mais 3 anos de trabalho como indenização. Então a gente precisa refletir sobre a eficácia e a aplicabilidade dessas leis. Em 1888, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, declarando extinta a escravidão no Brasil. Certo, pessoal? Então aqui o papel dos diferentes sujeitos, inclusive dos escravizados para o fim da escravidão. A gente destacou o Luiz Gama, né? O André Rebouças, 2 personalidades negras que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. E o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Pessoal, aqui estão as nossas referências de aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem. Cláudia, muito obrigado, nossa intérprete. Até a próxima, gente.